Vanderlei, desde criança, sonhava em ser jogador de futebol. Ele vivia com sua família em um bairro pobre da comunidade Nova Aurora. Seu pai lutava contra um câncer de próstata, mas acabou perdendo a batalha e faleceu. E sua mãe era cozinheira de um restaurante, trabalho que mal lhe permitia cobrir as necessidades básicas do lar. Apesar das dificuldades econômicas, Vanderlei sempre mantinha viva sua paixão pelo futebol, passando horas jogando nas ruas de seu bairro, sonhando com o dia em que vestiria a camisa de um grande time. Um dia, enquanto jogava com seus amigos em um terreno baldio, Vanderlei foi descoberto por um caça-talentos de um clube local que buscava jovens promessas. O talento natural e a dedicação de Vanderlei chamaram a atenção do caça-talentos, que lhe ofereceu a oportunidade de fazer um teste no time juvenil do clube. A notícia encheu Vanderlei de ilusão. Parecia que seu sonho de se tornar jogador de futebol profissional estava prestes a se tornar realidade. No entanto, a realidade econômica da sua família logo se tornou um obstáculo. O clube estava localizado no outro extremo da cidade e Vanderlei precisava de dinheiro para o ônibus que o levaria ao teste. Apesar dos seus esforços para reunir o dinheiro, pedindo ajuda a vizinhos e amigos, não conseguiu juntar o suficiente. Com o coração partido, teve que renunciar à oportunidade. Mas apesar do duro golpe, Vanderlei não permitiu que a adversidade o derrotasse. Ele sabia que, de alguma forma, encontraria outra oportunidade para demonstrar seu talento e perseguir seu sonho de se tornar um jogador de futebol profissional. Mesmo com a impossibilidade de não poder comparecer ao teste do clube, Vanderlei não deixou que a decepção o abalasse. Determinado a melhorar suas habilidades e provar que poderia ser um grande jogador, começou a treinar com mais intensidade. Todos os dias, depois da escola, Vanderlei se dirigia ao parque local, onde praticava incansavelmente. Sua disciplina e dedicação logo chamaram a atenção de outros jovens do bairro que se juntaram a ele em seus treinamentos. Com o tempo, Vanderlei se tornou o líder de um pequeno grupo de amigos que compartilhavam sua paixão pelo futebol. Juntos, organizaram partidas contra outros times da comunidade, onde o talento do Vanderlei brilhava intensamente. Sua capacidade de driblar, sua velocidade e sua visão de jogo o destacaram rapidamente como o melhor jogador de seu grupo. As vitórias nesses jogos locais não apenas lhe deram confiança, mas também atraíram a atenção de alguns treinadores e jogadores mais experientes. À medida que suas habilidades cresciam, também aumentava sua determinação de superar as barreiras que o limitavam. Vanderlei sabia que o caminho para o profissionalismo seria longo e cheio de desafios, mas cada gol que marcava e cada partida que vencia o aproximavam um pouco mais de seu sonho. Apesar das limitações econômicas e das dificuldades que enfrentava, Vanderlei não permitia que nada o desanimasse, convencido de que sua paixão pelo futebol algum dia o levaria a alcançar grandes conquistas. O parque local se tornou o segundo lar de Vanderlei, um lugar onde passava a maior parte de seu tempo, aperfeiçoando suas habilidades junto a outros jovens apaixonados por futebol. Todas as tardes o parque se enchia de energia enquanto Vanderlei e seus amigos se reuniam para praticar, aprender novas técnicas e competir de maneira amistosa. Para Vanderlei, esses momentos não eram apenas uma oportunidade para melhorar, mas também para fortalecer os laços com seus companheiros de jogo. Com o passar do tempo, Vanderlei começou a se destacar ainda mais entre seus amigos, não apenas por sua destreza com a bola, mas também por sua habilidade de inspirar e liderar o grupo. Frequentemente, era ele quem organizava os treinos e as partidas, motivando a todos a se esforçarem ao máximo. Seu entusiasmo era contagiante e, sob sua liderança, o grupo se consolidou como um time unido e competitivo, capaz de enfrentar qualquer desafio. À medida que o time ganhava e melhorava sua técnica, começaram a desafiar equipes de outros bairros em partidas mais sérias. Embora no início enfrentassem algumas derrotas, cada confronto lhes ensinava algo novo e os impulsionava a seguir em frente. Vanderlei, com sua determinação e visão de jogo, tornou-se o motor do time, sempre buscando maneiras de melhorar e levar seus amigos à vitória.
Apesar dos obstáculos, cada partida os aproximava um pouco mais de seus sonhos, e o parque se tornou o cenário de suas primeiras grandes vitórias. Certa noite, após um longo dia de treinamentos e partidas, Vanderlei e seus amigos se reuniram na casa de um deles para descansar e compartilhar histórias. Enquanto conversavam, Miguel, um dos garotos do grupo, começou a contar uma lenda que havia escutado da sua avó, que era conhecida no bairro por seus conhecimentos sobre o oculto. Segundo a lenda, existia um antigo pacto que poderia conceder habilidades extraordinárias a quem o realizasse, mas a um preço. Intrigado, Vanderlei ouviu atentamente enquanto Miguel descrevia o processo do pacto. Era necessário um ritual simples, mas sério, no qual a pessoa devia fazer uma pequena oferenda de sangue e pronunciar um juramento solene. Embora alguns dos amigos de Vanderlei se mostrassem céticos e um pouco assustados com a ideia, a ambição do Vanderlei de melhorar seu desempenho no futebol e alcançar o sucesso o levou a considerar seriamente a proposta. Naquela noite, enquanto voltava para casa, Vanderlei não conseguia parar de pensar no que Miguel havia dito. A possibilidade de obter as habilidades que sempre desejara o tentava, mas também lhe preocupavam as possíveis consequências de fazer um pacto tão sombrio. Apesar das dúvidas, o desejo de se destacar e alcançar seu sonho de se tornar um jogador de futebol profissional começava a pesar mais em sua mente. Vanderlei sabia que enfrentava uma decisão difícil, uma que poderia mudar sua vida para sempre. Após dias de deliberação, Vanderlei tomou uma decisão. Sem contar a Miguel, uma noite, decidido a obter as habilidades que o levariam a ser um grande jogador de futebol, ele foi em busca da avó do Miguel, conhecida no bairro por seus conhecimentos sombrios. Ele sabia que esse pacto não era algo que se tomava levianamente, mas sua ambição o empurrou a seguir em frente. Quando chegou à humilde casa da mulher, foi recebido com um silêncio inquietante e uma sensação de opressão no ar. "Eu sabia que você viria", disse a avó de Miguel com voz grave ao abrir a porta, como se já esperasse por Vanderlei. Sem fazer perguntas, ela o guiou até um quarto nos fundos, onde havia preparado um pequeno altar com velas negras e símbolos estranhos desenhados no chão. A atmosfera na sala era pesada, e cada passo que Vanderlei dava parecia arrastá-lo mais para um abismo do desconhecido. "O pacto que você busca não é fácil, rapaz", advertiu a anciã enquanto acendia as velas. "Mas se você estiver disposto a pagar o preço, ele o ouvirá." Com uma mistura de medo e determinação, Vanderlei assentiu e a avó começou o ritual. Ela recitava palavras em uma língua antiga enquanto desenhava símbolos no ar com uma adaga cerimonial. De repente, as chamas das velas se ergueram e o quarto pareceu escurecer ainda mais. "É o momento", sussurrou a mulher, entregando a adaga a Vanderlei. "Você deve fazer a oferenda de sangue e chamar aquele que pode lhe dar o que deseja." Com as mãos trêmulas, Vanderlei cortou a palma da mão e deixou que seu sangue gotejasse em uma tigela. "Oh, Asmodeus, demônio da luxúria e príncipe do inferno, eu o invoco", exclamou a avó, sua voz ressoando na escuridão. Nesse instante, um vento frio varreu o quarto e uma figura apareceu diante deles, uma sombra imponente com olhos que brilhavam como brasas. "O que você deseja, mortal?", perguntou a entidade com uma voz profunda que parecia ressoar nos ossos do Vanderlei. "Eu quero ser o melhor no futebol, quero ter as habilidades que me levem à grandeza", respondeu Vanderlei com a voz trêmula. A entidade o olhou fixamente, como se estivesse avaliando sua alma. "Você terá", disse finalmente, "mas lembre-se, todo poder tem um preço, e quando chegar a hora virei cobrá-lo." Vanderlei sentiu um calafrio percorrer seu corpo enquanto a figura se desvanecia, deixando o quarto em um silêncio absoluto. A avó, com uma expressão séria, selou o ritual, advertindo Vanderlei de que o que ele havia pedido não poderia ser desfeito. Naquela noite, Vanderlei voltou para casa com uma sensação de inquietação profunda, sabendo que havia cruzado um limite do qual não poderia voltar. Depois daquela aterrorizante noite, Vanderlei começou a notar mudanças imediatas em seu jogo. Sua velocidade no campo se tornou surpreendente, seu controle de bola era impecável e sua precisão nos passes e chutes era quase sobre-humana.
Nos treinos e partidas, ele se movia com uma confiança e agilidade que jamais havia experimentado antes. Seus companheiros de equipe e treinadores não podiam acreditar no repentino e extraordinário progresso de Vanderlei, que agora se destacava como a estrela indiscutível em cada jogo. Cada partida se tornou um espetáculo, onde Vanderlei brilhava com uma luz própria. Suas jogadas eram tão impressionantes que os rumores sobre seu talento começaram a se espalhar além de seu bairro. Os espectadores e olheiros que assistiam às partidas não podiam tirar os olhos dele, e logo seu nome começou a ressoar nos círculos do futebol juvenil da cidade. Contudo, a cada gol que marcava e a cada aplauso que recebia, Vanderlei sentia uma presença sombria ao seu redor. Na borda de sua visão, sombras apareciam, como se a entidade estivesse sempre observando, lembrando-o do pacto que haviam feito. Apesar de seu sucesso esmagador no campo, Vanderlei não conseguia escapar das manifestações inquietantes que o seguiam. Todas as noites, antes de dormir, ele era atormentado por pesadelos, nos quais a entidade aparecia para lembrá-lo do preço que um dia teria que pagar. Sombras se moviam em seu quarto, sussurrando promessas de poder e advertências sobre o que estava por vir. Embora ele desfrutasse da glória no campo, no fundo, um medo crescente se apoderava de sua alma, sabendo que quanto mais brilhava, mais se aproximava o momento de enfrentar as consequências de sua decisão. Mas sua ambição o empurrava a seguir em frente, confiando que poderia lidar com o que viesse quando chegasse a hora. Com suas novas habilidades, Vanderlei rapidamente se tornou uma estrela emergente no mundo do futebol juvenil. Seu nome começou a ser mencionado nos círculos mais altos do esporte e não demorou muito para que equipes maiores mostrassem grande interesse em recrutá-lo. Vanderlei estava realizando o sonho pelo qual havia trabalhado tanto. No entanto, à medida que sua fama crescia, também crescia sua solidão. As amizades que antes o acompanhavam começaram a desaparecer, incapazes de compreender a mudança que havia ocorrido nele. Enquanto no campo Vanderlei era aclamado e admirado, fora dele, ele se sentia cada vez mais isolado, com a presença constante da entidade sempre espreitando nas sombras, fazia com que ele desconfiasse de todos ao seu redor. As sombras que o seguiam em cada partida pareciam crescer em intensidade, e os sussurros em seus pesadelos se tornaram mais perturbadores. Vanderlei, preso entre a glória e o terror, começou a se sentir prisioneiro de seu próprio sucesso, incapaz de compartilhar seu medo com ninguém. Apesar do seu sucesso profissional, sua vida pessoal começou a desmoronar. As relações com seus amigos e familiares se tornaram tensas, e sua mãe, preocupada com seu bem-estar, notava que algo sombrio havia mudado nele. Vanderlei, sobrecarregado pela solidão e pelo peso do pacto, tentou se distrair focando ainda mais no futebol, mas a sombra da entidade era impossível de ignorar. Toda vez que fechava os olhos, ele via aqueles olhos ardentes e ouvia a promessa de que algum dia o preço seria cobrado. A solidão que sentia se tornou insuportável. E Vanderlei percebeu que seu sucesso tinha um custo muito mais alto do que jamais imaginara. Com o tempo, Vanderlei começou a perceber que as habilidades que havia obtido vinham com um preço devastador. Embora seu talento em campo continuasse a impressionar a todos, sua vida pessoal desmoronava. A saúde de sua mãe piorou repentinamente e nenhum tratamento parecia ajudar. Vanderlei não podia deixar de sentir que seu pacto com a entidade estava diretamente relacionado à crescente escuridão que envolvia sua vida. A culpa começou a consumi-lo, e a cada dia ele se sentia mais sozinho e preso em um ciclo de sucesso e sofrimento. As manifestações da entidade se tornaram mais intensas e frequentes. As sombras, que antes apenas o espreitavam nos jogos, agora apareciam em sua casa, em seu quarto, sussurrando ameaças e lembrando-o de que o tempo para pagar o preço estava se aproximando. Os pesadelos se transformaram em visões horríveis que o perseguiam até mesmo durante o dia, deixando-o em um estado constante de ansiedade. Vanderlei começou a temer por sua sanidade, sentindo que já não tinha controle sobre sua própria vida. O ponto de ruptura chegou durante uma partida crucial, em que Vanderlei, no meio de uma jogada brilhante, sentiu uma dor aguda no joelho.
Ele caiu no chão, incapaz de se mover, enquanto a dor o atravessava como uma punhalada. Os médicos confirmaram o que ele mais temia: uma ruptura de ligamentos que exigiria cirurgia e meses de reabilitação, colocando sua carreira em risco. Vanderlei, devastado e cheio de remorsos, compreendeu que o pacto que havia feito lhe dera tudo no futebol, mas a um preço que agora estava sendo cobrado com juros altos. Sua vida pessoal e sua carreira estavam em ruínas, e o peso das consequências do pacto o esmagava cada vez mais. A lesão de Vanderlei foi um golpe devastador, não apenas para sua carreira futebolística, mas também para seu espírito. Com o joelho danificado e a possibilidade de não voltar a jogar no mesmo nível, Vanderlei mergulhou em um profundo estado de desesperança. Os dias que se seguiram à cirurgia foram uma mistura de dor física e mental. Enquanto se recuperava em seu quarto, as sombras que o perseguiam há tanto tempo se tornaram ainda mais opressivas e as visões da entidade o assombravam constantemente, lembrando-o do preço que havia pagado por suas habilidades. Desesperado por encontrar uma saída para seu tormento, Vanderlei decidiu que não podia mais enfrentar essa situação sozinho. Finalmente tomou coragem para buscar ajuda. Lembrou-se de que seu treinador sempre fora uma figura de apoio em sua vida, então decidiu confessar tudo o que havia feito. Durante uma conversa cheia de lágrimas e remorsos, Vanderlei contou ao treinador sobre o pacto, as habilidades sobrenaturais e as terríveis consequências que haviam seguido. Para sua surpresa, o treinador não o rejeitou nem o julgou. Em vez disso, ofereceu-lhe uma solução que poderia ajudá-lo a se libertar do laço sombrio que o prendia. O treinador falou de um curandeiro idoso que vivia em um pequeno município não muito longe, conhecido por ajudar pessoas em situações desesperadoras. Embora Vanderlei estivesse cético no início, a desesperança o levou a se agarrar a qualquer esperança. Com a ajuda do seu treinador, ele organizou uma viagem para visitar o curandeiro, na esperança de que ele pudesse romper o pacto que havia feito e libertá-lo das garras da entidade. Vanderlei sabia que o caminho não seria fácil, mas estava determinado a fazer o que fosse necessário para se livrar do pesadelo em que sua vida havia se transformado. Vanderlei, acompanhado por seu treinador, chegou ao pequeno e remoto vilarejo onde vivia o curandeiro. O lugar, rodeado de montanhas e envolto em um ar de mistério, parecia estar parado no tempo. Ao chegar à humilde casa do curandeiro, foram recebidos por um homem idoso, com olhos penetrantes que pareciam ver além do visível. Sem a necessidade de muitas palavras, o curandeiro compreendeu a gravidade da situação e levou Vanderlei e seu treinador a uma pequena cabana atrás de sua casa, onde realizava seus rituais. Dentro da cabana, o ambiente era denso, com o aroma de ervas e o som de cânticos antigos que ressoavam nas paredes. O curandeiro explicou a Vanderlei que romper um pacto com a entidade não era uma tarefa simples, mas que havia um ritual antigo que poderia ajudá-lo. Este ritual exigirá toda a sua coragem e o verdadeiro arrependimento, advertiu o curandeiro. Vanderlei, embora aterrorizado, estava decidido a seguir em frente, sabendo que essa poderia ser sua única chance de se libertar do tormento que o consumia. O ritual começou com o curandeiro traçando símbolos no chão e acendendo velas ao redor do Vanderlei. Em seguida, ele entregou uma adaga cerimonial, semelhante à que Vanderlei havia usado no pacto inicial. Mas, desta vez, o sangue que Vanderlei ofereceu era um símbolo de arrependimento, não de ambição. Enquanto o curandeiro recitava orações em uma língua esquecida, Vanderlei sentiu uma pressão sobre o peito, como se uma força invisível tentasse impedi-lo. De repente, o ar se tornou gélido, e as sombras na cabana começaram a se mover por conta própria. Em meio aos cânticos e ao crepitar das velas, uma figura sombria apareceu diante deles. Era a entidade, enfurecida pelo intento de romper o pacto. Você pode até escapar de mim, mas vou levar o que você mais ama, rosnou a entidade antes de desaparecer.
Vanderlei sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas estava determinado a deixar aquilo para trás e seguir em frente. No entanto, o curandeiro, com uma força inesperada para sua idade, continuou o ritual, elevando sua voz para abafar os gritos da entidade, enquanto Vanderlei lutava contra o medo e o arrependimento que o consumiam. Finalmente, com um grito final do curandeiro, a figura da entidade se desvaneceu, deixando a cabana em um silêncio sepulcral. Depois do que pareceu uma eternidade, o ritual finalmente terminou, e Vanderlei sentiu que um peso foi levantado de seus ombros. Embora exausto fisicamente e emocionalmente, ele soube naquele momento que o pacto com a entidade havia sido rompido. As sombras que o atormentaram por tanto tempo pareciam ter desaparecido, e pela primeira vez em muito tempo, Vanderlei pôde respirar aliviado. O curandeiro, vendo a expressão de Vanderlei, assentiu serenamente. "O mal foi expulso", disse ele, "mas não sem deixar cicatrizes. Sua vida depois de hoje nunca mais será a mesma." Quando chegou em casa, o clima estava pesado, quase sufocante. Ao entrar no quarto da sua mãe, encontrou-a jogada na cama, contorcendo-se em uma dor que parecia arrancar sua alma. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados de pavor. Ela gritava, mas não era um grito normal. Era um som gutural que parecia vir das profundezas do seu ser, como se algo estivesse a rasgando por dentro. Vanderlei tentou segurá-la, mas era inútil. O corpo dela se debatia, cada espasmo mostrando o sofrimento que ela estava passando. Os gemidos dela ficavam mais altos, mais desesperados, enquanto o suor escorria de seu rosto. A pele começava a ficar fria ao toque, e seus olhos, que o fitavam desesperadamente, começaram a perder o brilho, como se a vida estivesse sendo drenada aos poucos. A respiração dela se tornou ofegante, os pulmões lutando para puxar ar, mas cada tentativa parecia mais fraca que a anterior. Em um último espasmo, o corpo dela endureceu os dedos, se curvando de forma antinatural. Vanderlei só conseguia assistir paralisado, enquanto a mãe soltava um último suspiro, um som que se dissipou no ar frio do quarto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O corpo de sua mãe ficou ali, inerte, com os olhos ainda abertos, mas sem vida. A entidade havia cumprido sua promessa, e agora Vanderlei estava sozinho, com o peso da culpa e a amarga certeza de que, mesmo livre do pacto, o preço foi pago com a coisa mais preciosa que ele tinha. Vanderlei percebeu que, embora o pacto tivesse sido rompido, as consequências das suas ações ainda estavam presentes. Após enterrar sua mãe, caiu na real que sua carreira como jogador de futebol não seria a mesma, já que a lesão em seu joelho o impedia de jogar no nível que ele uma vez alcançou. No entanto, em vez de se afundar na desesperança, decidiu que deveria reconstruir sua vida de maneira diferente. Seu caminho no futebol profissional havia mudado, mas isso não significava que seu amor pelo jogo havia desaparecido. Com a recomendação do seu treinador, Vanderlei começou a estudar para se tornar treinador, decidido a compartilhar seu conhecimento e paixão com as futuras gerações. Enquanto se adaptava à sua nova vida, Vanderlei também trabalhou para curar as relações pessoais que haviam sido danificadas pelo pacto. Vanderlei percebeu que o verdadeiro sucesso não estava na fama ou na glória, mas sim na paz e no bem-estar daqueles que o rodeavam. Com o tempo, encontrou satisfação e felicidade em seu novo papel como treinador, guiando jovens talentos e ensinando-lhes não apenas as técnicas do futebol, mas também as lições de vida que ele aprendeu da maneira mais difícil. Embora o caminho para a redenção tenha sido longo e árduo, Vanderlei encontrou nele um novo propósito, determinado a nunca mais tomar atalhos perigosos na busca de seus sonhos. Com o passar dos anos, Vanderlei se estabeleceu como um respeitado treinador de futebol. Embora nunca tenha alcançado a fama como jogador, sua influência na vida de muitos jovens foi profunda. Os garotos que treinava admiravam não só seu conhecimento técnico, mas também a sabedoria e a abordagem à vida que Vanderlei havia desenvolvido por meio das suas experiências. Ele sempre os ensinava a valorizar o esforço e a dedicação, evitando os atalhos que uma vez o levaram por um caminho sombrio.
Apesar de ter encontrado um novo propósito, as cicatrizes do passado nunca desapareceram completamente. Vanderlei ainda se lembrava da morte de sua mãe, das sombras, dos sussurros e da presença da entidade que o perseguiu por tanto tempo. Embora o ritual do curandeiro o tivesse libertado do pacto, ele sabia que as consequências das suas ações o acompanhariam para sempre. No entanto, em vez de deixar que essas lembranças o consumissem, ele as usava como uma fonte de força, um lembrete constante do que realmente importa na vida. Em sua vida pessoal, Vanderlei encontrou estabilidade e felicidade. Conheceu uma mulher maravilhosa, se casou e juntos tiveram um filho. À medida que seu filho crescia, Vanderlei via nele a continuação de seu sonho futebolístico, mas sempre esteve ciente dos perigos de buscar atalhos. Prometeu a si mesmo que preferiria uma vida simples e plena antes que a fama e que nunca colocaria em risco a paz de sua família por um pacto semelhante ao que ele havia feito. A jornada de Vanderlei, desde a promessa de um jovem talentoso até se tornar um treinador sábio e um homem de família, lhe ensinou valiosas lições sobre o verdadeiro custo do sucesso e a importância da integridade. Sua história se tornou um lembrete constante de que o verdadeiro valor da vida não se mede apenas em conquistas, mas na paz e na felicidade que se pode cultivar ao longo do caminho, sem recorrer a atalhos perigosos. Espero que este relato tenha agradado a todos. Se gostarem do vídeo, por favor, não hesitem em se inscrever e deixar um like. Isso me ajuda a continuar melhorando. Muito obrigado a todos, nos vemos na próxima. Tchau!